Olá, você já me conhece, sou o Dr. Sérgio Munhoz, médico criador do programa Cuidar dos Pais em Casa. Falaremos hoje sobre insônia. Uma pesquisa importante da própria Sociedade Brasileira de Neurologia constatou que 1/3 das pessoas no Brasil tem insônia. Isso é um fato muito grave, especialmente se tratando de idosos. Porque o processo da insônia consiste ou você não consegue dormir na hora que deita, ou você demora para conseguir dormir, ou você pode despertar antes do tempo necessário. Nós sabemos que um sono que não seja reparador, que não tenha uma quantidade e qualidade eficiente, faz com que várias alterações do organismo sejam prejudicadas. E durante muitos anos foi difícil avaliar como poderia identificar fatores que poderiam interferir durante a fase do sono, ou seja, na insônia. Existe, portanto, hoje em dia, um exame chamado de polissonografia. Na polissonografia, você vai a uma clínica, seja ela neurológica ou de otorrinolaringologia, e vai dormir. É monitorizada a sua cabeça com vários eletrodos, o seu coração, a sua pressão, a sua oxigenação nos dedos, enfim, você dorme como se estivesse dormindo na sua própria casa. Chega normalmente às 9 da noite e sai às 5 da manhã. Posteriormente será feita uma análise para ver quais são as alterações. Sabemos que na fase do sono temos a fase chamada sono não REM e sono REM. E na sono não REM nós temos pelo menos 3 a 4 fases. E na fase do sono REM nós temos a parte do sono mais profundo. De acordo com cada alteração que nós teremos nesse exame, poderemos identificar algumas alterações. No idoso, muitas vezes o processo degenerativo, o processo de envelhecimento, o processo de alteração do próprio cérebro faz com que ele diminua essa quantidade de sono. Constatando quais são os problemas do insônia, nós poderemos então intervir. E uma das mais frequentes causas de insônia são relacionadas com a parte psicobiológica, ou seja, a ansiedade, o estresse, a angústia, os pensamentos repetidos, daquelas coisas que nós precisamos fazer e não conseguimos fazer, daquelas que já passaram que nós não podemos modificar, ou na expectativa do futuro que muitas vezes distante que ainda não chegou. Essa é uma das causas importantes na insônia. A outra causa importante que nós temos é o processo de depressão. A depressão muitas vezes profunda faz com que ocorra uma sonolência e os pacientes ficam muitas vezes 2, 3 dias acordados andando dentro de casa de um lado para o outro. Uma terceira situação que nós temos de insônia são os pacientes que têm doenças pulmonares, como os enfisemas pulmonares, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, as bronquites e uma frequência maior de tosses. Não conseguem muitas vezes ficarem deitados ou dormem muitas vezes sentados. Outras vezes nós temos pacientes com outras doenças relacionadas com o próprio coração, onde a força do coração está diminuída. Um coração que está grande, aumentado e não consegue injetar o sangue para frente, faltando, portanto, oxigênio para o cérebro. Outros fatores também importantes relacionados com a insônia são pacientes que fumam e que bebem e passam muitas vezes durante a noite acordados para que façam a manutenção dos seus vícios. Assim, definir e identificar qual fator ou os fatores que estão interferindo na qualidade de sono, produzindo insônia, é o primeiro ponto para que possa realmente fazer com que o sono seja efetivo. Não é tão simples, muitas vezes, quando algumas doenças, chamadas doenças mentais, como esquizofrenias, demências, estão interferindo nesse processo. Entretanto, tem que sempre buscar uma ajuda. Seja uma ajuda profissional na parte da neurologia, seja ajuda profissional na parte da geriatria, ou uma ajuda no profissional na parte da psiquiatria. Normalmente, o próprio médico clínico ou médico do próprio paciente possa identificar qual desses fatores e assim interromper. Na realidade, dormir é a melhor coisa possível. Nem sempre conseguimos dormir às 7 ou 8 horas, mas no idoso dormir 4 ou 5 horas pode ser suficiente para um sono reparador. Muito obrigado, fique conosco, até o nosso próximo vídeo.